Boa tarde. Nós estamos de volta com o Mundo do Trabalho e o Direito Achado na Rua, um programa da TV 61. Obrigado, João, pelo espaço. E hoje nós vamos receber aqui o professor Caio Santiago Fernandes Santos. Ele recentemente publicou pela editora Lumen Juris o livro Supremo Tribunal Federal e Neoliberalismo, uma análise do período pós-88, que é fruto de uma pesquisa no seu doutorado na Faculdade de Direito da USP, com um período de sanduíche em que ficou no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu quero agradecer a sua presença, Caio, e desde logo dizer que a sua pesquisa nos trouxe um grande alento para os estudos da sociologia dos tribunais, né, numa perspectiva ainda pouco explorada no Brasil, especialmente no que tange aos tribunais superiores, né? E dialoga muito com o que nós temos aí observado da postura do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Então, eu quero, nesse primeiro bloco com você, que você nos fale um pouco da sua pesquisa, dos caminhos que você percorreu para assentar as teses que você acaba assentando no livro, da perspectiva de que o Supremo Tribunal Federal, de certo modo, inserido num contexto da própria sociedade, não é? Ele assume uma agenda liberal no que tange aos direitos sociais, né? E que nós possamos, então, hoje conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado aqui pela sua presença e a palavra é sua. Bom, eu que agradeço, José Imar, para mim é um prazer participar desse programa junto com você, muito obrigado pelo convite. Nesse programa, então, que está no canal do Direito Achado na Rua, no YouTube, né, coordenado pelo professor José Geraldo Souza Júnior, uma referência para mim desde a época de graduação e que me deu a honra de fazer o prefácio do meu livro O Supremo Tribunal Federal e Neoliberalismo. É um livro que eu publiquei, então, há alguns meses e que foi fruto de toda uma pesquisa de doutorado que eu realizei entre 2017 e 2019, né? Então, esses anos, aqui, quando a gente fala, então, de 2017 e 2019, a gente está falando, então, do ápice do neoliberalismo no Brasil e após um golpe de Estado de 2016, e que todo esse contexto, né, eu acho que tem influenciado bastante, né, os trabalhos desses últimos anos, e meu livro tem um pouco esse espírito, né, de tentar compreender o que tem acontecido no Brasil, né. E o STF teve um papel fundamental, né, o STF tem um papel fundamental desde a década de 90, mas nos últimos anos tem tido um papel de destaque na política brasileira, né? Então, como eu concluí em 2019 a minha pesquisa de doutorado, até ali o STF estava dando contribuições consistentes e reiteradas para o avanço do neoliberalismo, né? Isso mudou um pouco do ano passado para cá, né? A configuração mudou um pouco, né, em relação ao governo atual, né? Enfim, há algumas pautas relacionadas ao regime político, mas, de certa forma, o STF e o neoliberalismo até 2018 tinha uma relação bastante próxima, né? Falando um pouco da minha pesquisa, né? O tribunal, ele tem sido objeto de mais estudos recentemente, né? Então, hoje existe uma literatura razoável sobre o STF, mas, na minha visão, essa literatura, ela tende a isolar o tribunal em relação ao contexto político e ao contexto social, né? Quer dizer, isola o poder judiciário da sociedade e, dentro do poder judiciário, isola o STF em relação à estrutura
geral do Estado e assim por diante, né? Como se fosse possível pensar o judiciário brasileiro, o tribunal dissociado da sociedade brasileira, né? Então, uma característica importante que o meu trabalho tem, então, dentro da perspectiva da sociologia do direito, é buscar analisar o judiciário dentro do seu contexto, né? Que no caso da sociedade brasileira, né, uma sociedade de capitalismo dependente, que tem uma posição subordinada nas relações internacionais, que tem os grandes grupos econômicos têm um histórico de autoritarismo, em parte, né, que tem também muitas desigualdades sociais, de classe, né, sem falar nas de gênero e de raça. Então, a minha impressão é que essas características da sociedade brasileira atravessam também o tribunal, né? O tribunal, ele não está isolado desse contexto. Então, essa é uma primeira ideia, né? A ideia de inserir o STF no seu contexto. Para compreender o STF, a gente precisa compreender a sociedade brasileira. Sem compreender a sociedade brasileira, a gente não consegue compreender o STF. Então, essa é uma primeira ideia. Então, teoricamente, eu utilizo bastante os trabalhos do professor Boaventura de Souza Santos, que foi meu orientador no período do doutorado sanduíche, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e eu também utilizo, então, autores marxistas brasileiros que analisam esse período recente, sobretudo o Armando Boito Júnior e o André Singer. Outro ponto interessante é que o marxismo, dentro da sociologia do direito, me parece que ainda tem muito a ser explorado ainda, né? Os estudos sobre o STF são bastante orientados pelo que se chama de institucionalismo, né? Ou neo-institucionalismo, né? Agora, trabalhos marxistas que alinhem uma teoria marxista com análise concreta de julgamentos do STF, me parece que isso ainda pode ser bastante desenvolvido, né? Então, inserir o STF na sociedade, considerar, então, aportes possíveis do marxismo para compreender o STF, e uma terceira característica desse meu trabalho é tentar compreender um pouco a atuação política do STF, ou melhor dizendo, como o STF tem se inserido nos conflitos políticos brasileiros. Essa é a melhor expressão. Como o STF tem se inserido nos conflitos políticos brasileiros? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, e uma das dificuldades está justamente nas diferentes facetas que o STF analisa. As diferentes facetas que é possível identificar na análise do STF. Então, é um tribunal que atua em muitos temas. Em alguns temas pode ter um comportamento que a gente considera como progressista, como bom, como positivo. Em outros temas pode ter um comportamento que a gente pode chamar de conservador e às vezes até reacionário, né? Às vezes até reacionário, né? Eu sei que o direito do trabalho é a sua área, Eymar. Então, no direito do trabalho, a jurisprudência do STF não tem sido boa, né? Não tem sido boa. Na verdade, se converteu, nos anos 2010, na verdade, num agente de avanço das medidas neoliberais junto ao direito do trabalho, né? Então, o STF tem essas diferentes facetas, né? Em alguns temas ele parece democrático, e tem sido democrático, tem sido positivo. Em outros temas, tem sido um pouco conservador e até reacionário. Então, eu acho que os trabalhos acadêmicos sobre o STF têm esse desafio de tentar compreender essas diferentes facetas, né? Porque, senão a gente fica sempre levado pela conjuntura, pela conjuntura no sentido de que num momento o STF está tendo uma boa atuação, no outro momento não está, e a gente fica um pouco ao sabor da conjuntura, sempre reagindo, mas sem ter uma compreensão global do STF enquanto instituição de Estado,
que essas mudanças de comportamento e essas diferentes facetas são plenamente explicáveis, né? Então, o meu trabalho tem um pouco a proposta de avançar nesse sentido, de tentar fazer essa análise global, fugindo do simplismo, né? Fugindo do simplismo do debate público sobre o STF e tentar um pouco equacionar essas diferentes facetas que o STF E, tem. ô Caio, esse ponto que você toca, ele é interessante, de fato, para observar na sua pesquisa e no que a gente acompanha do próprio Supremo, que é, de certo modo, evitar trabalhar exclusivamente na perspectiva ou de uma composição, né? E como é que essa composição do tribunal, embora isso seja também um efeito, mas como é que essa composição lida com os temas que chegam, mas ter essa perspectiva, digamos assim, desse olhar histórico, né, que não localiza as decisões apenas no momento atual, digamos assim, ou na compreensão de como é que ele responde às demandas atuais, que de fato são demandas extremamente complexas, né? E essa outra questão que você também trabalha, de que há talvez, né, um recorte aí de diferença no que o Supremo analisa como temas, por exemplo, relacionados aos temas políticos, de direitos civis e políticos, por exemplo, e como ele trabalha na ordem econômica e social, né? Quer dizer, mesmo dentro de cada um desses blocos, digamos assim, também há diferenças nas decisões do Supremo, né? Algumas, digamos, com características de reconhecimento de direitos, como, por exemplo, o caso em que se julgou, no caso do direito do trabalho, os casos relacionados à saúde e segurança do trabalho, em que o Supremo tem uma jurisprudência mais garantista, não é? Os casos em que o Supremo julgou, por exemplo, casos de discriminação, né? E aqueles outros casos que estão ligados, digamos assim, à centralidade do trabalho na relação com o capital, né? Em que o Supremo, aí sim, tem uma agenda liberal e, de certo modo, se afastando, né? Da compreensão do próprio texto da Constituição de 88, que era ou é um texto substancialmente dentro de um paradigma de Estado social e democrático, ou seja, uma previsão, uma promessa, né, de diminuição das desigualdades a partir da extensão de direitos, né? Sobretudo falando aí do direito do trabalho, quer dizer, a Constituição promete pleno emprego, uma densidade, digamos assim, dos direitos sociais, compreendendo que ele seria, digamos, ao longo do tempo, pós-Constituição, né, se constituindo aí dentro de um espaço democrático em que se reconhecesse a luta por esses direitos, né? E o que nós vimos, digamos assim, e aí não é uma questão exclusivamente do Supremo, e me parece que você também examina isso a partir dos grupos de pressão, a partir de como é que essa sociedade e esses temas vieram, né, para a agenda do próprio Supremo, mas, de certo modo, né, há nas decisões do Supremo até uma certa antecipação de algumas questões que surgiram mais na agenda recente, né, do próprio Congresso, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco também essa questão da trajetória sob o ponto de vista desses grupos de pressão, quer dizer, que é algo que, dentro de uma compreensão analítica e também do ponto de vista do próprio funcionamento do regime democrático, né, a existência de grupos de pressão sobre o Congresso, sobre o Executivo, mas também sobre o Judiciário, elas existem, mas eu acho que também são pouco examinadas, e você chega a examinar esse tema para o seu trabalho, né? Bom, estou conversando aqui com um especialista em direito do trabalho, né, que conhece muito mais do tema do que eu.
E estou de acordo. Eu acho que, em relação ao direito do trabalho, a nossa Constituição é uma Constituição progressista, orientada por um Estado social, mas eu acho que algo que a gente já pôde perceber nesse período pós-1988 é que, de certa forma, não basta positivar direitos e colocar direitos na Constituição. A gente precisa, no campo do direito, a gente precisa ter instituições judiciais voltadas para aplicar esses direitos. Então, a gente precisa ter uma justiça do trabalho voltada para aplicar esses direitos, ter normas processuais do trabalho voltadas para favorecer a eficácia desses direitos, favorecer o acesso à justiça, favorecer que o trabalhador, então, possa ver nas instituições judiciais um espaço para assegurar direitos conquistados na Assembleia Constituinte, né? Então, ao mesmo tempo, o direito do trabalho é um dos pontos de maior divergência na conjuntura política, né? Então, se tem um ponto que é objeto de polêmica, que está inserido diretamente na luta de classes, né, no conflito distributivo brasileiro, é o direito do trabalho, né? Então, basta ver que esse é sempre um tema de debate, um tema de polêmica, as normas que regulam o trabalho. E em relação ao STF, eu acho que o que tem impressionado, eu acho que talvez de 2017, no meu livro eu cito algumas decisões de 2017, em relação ao direito do trabalho, em relação ao direito de greve de servidores públicos, as questões de terceirização. A partir de 2017, o STF entrou nesses temas do direito do trabalho, numa abordagem para reduzir direitos, né? Isso que impressionou um pouco, né? A gente está acostumado com propostas no Congresso Nacional para reduzir direitos, como tem acontecido no Brasil. Agora, o STF, ele mesmo ter assumido essa agenda, então, impressionou um pouco. Eu acho que, de fato, é algo para se decifrar. A minha impressão é que, nesse momento, em 2017, os grupos de pressão sobre o tribunal já estavam bastante fortes para a redução de direitos trabalhistas. A gente tem um momento de crise econômica, em que a taxa de lucro do empresariado brasileiro cai a partir de 2013, né? Eles voltam a se unificar em torno de uma agenda neoliberal, né? Até então, os grandes grupos econômicos brasileiros tinham uma certa divisão entre eles, mas a partir de 2013 eles voltam a se unificar em torno de uma agenda neoliberal, e essa agenda neoliberal, no campo do direito do trabalho, se refletiu na atuação do STF. Então, isso é um pouco o que eu acho interessante quando a gente estuda sobre a ótica da sociologia do direito. Ver essas unificações do empresariado brasileiro e como isso se reflete numa instituição judicial, em especial o STF, né? Os ministros, isso também é interessante de se estudar, eles mudam de posição, né? Os ministros mudam de voto. É sempre interessante ver, então, quais interesses eles estão atendendo quando eles mudam de posição, de entendimento e de orientação na sua jurisprudência, né? E é um pouco interessante ver quais são as ligações que esses ministros têm com grupos fora do STF, né? Fora do STF. Enfim, eu não advogo, né? Eu sou um pesquisador, né? E, enquanto pesquisador, a gente sempre quer tentar compreender, né? Como é que esses movimentos no STF, eles acontecem, né? Então, a gente tenta um pouco ver o julgamento à luz do contexto político. Por que esse julgamento aconteceu em 2017 e não antes, e não depois? Qual era o contexto ali específico de 2017 que permitiu que esse julgamento acontecesse? Então, a hipótese principal, e como eu discuto no livro, é que o STF incorporou, então, essas demandas da burguesia brasileira, contrariando, então, os interesses dos trabalhadores, né, os interesses de movimentos sociais, né? Tem alguns julgamentos específicos que foi um verdadeiro
campo de batalha, né? Para quem não acredita em conflito distributivo, em luta de classes, basta analisar um desses processos sobre terceirização ou sobre greve do serviço público, que vai ver todas as entidades sindicais de um lado defendendo uma tese e todas as entidades patronais defendendo uma outra tese, né? Se isso não for conflito distributivo no judiciário, luta de classe no judiciário, eu não sei o que é, né? Então, Mas é esse é um ponto. interessante, o Caio, que nesse ponto exatamente, também sob o ponto de vista, digamos, analítico, enfim, especialmente esses processos esses dois que você chama atenção, os que trataram de terceirização e os que trataram de greve, embora você tenha essa dinâmica, né, relacionada a esses temas centrais aí no conflito distributivo, nos votos há um silenciamento sobre a perspectiva sindical ou sobre a perspectiva, por exemplo, de um diálogo com uma economia que não seja a economia do, é, do prevalecente, digamos assim, do olhar prevalecente do ponto de vista das chamadas soluções, né, dentro de uma lógica neoliberal. Quer dizer, há um silenciamento também ali nos votos sobre esse diálogo propriamente, né? Então, por exemplo, eu estava numa atividade na Universidade de Castilha-La Mancha há uns 2 anos, logo depois da reforma trabalhista, e discutindo lá uma introdução, por exemplo, na legislação brasileira, da possibilidade da empresa, né, ingressar com uma ação judicial para requerer danos morais, né? E eles não conseguiam compreender essa lógica jurídica da empresa, né, requerer do empregado, invertendo os papéis, né, um dano moral, né? Agora, o próprio Supremo inverteu, né, essa perspectiva na medida em que ele reconhece ou passou a reconhecer às empresas, né, uma proteção especial que a Constituição destina ao trabalho e, portanto, à valorização e à dignidade do trabalho. E o Supremo passou a adotar essa inversão nas suas decisões, na sua razão de decidir, né? Como se as empresas precisassem de uma proteção do Supremo Tribunal Federal ou do Judiciário, né? Quando, na verdade, digamos, o que se colocou sobre os ombros do Judiciário lá na Constituição de 88 foi o inverso, quer dizer, foi a efetivação daqueles direitos sociais numa perspectiva de proteção do trabalho e da dignidade do trabalho. Então, em um determinado momento, em algum determinado momento, houve de fato, e eu acho que a sua pesquisa, embora não seja para o campo específico do trabalho, mas ela também nos ajuda a identificar nas decisões propriamente do campo do trabalho essa inversão, né? Essa inversão de perspectiva, né? E essa adesão, de certo modo, explícita ou implícita em algumas decisões ali, de que a solução da economia brasileira e mundial é a redução de custos e, portanto, digamos, é a proteção da liberdade econômica, né, ou da livre concorrência contra os direitos, e como se o direito do trabalho fosse aquele sujeito que atrapalha, digamos assim, o desenvolvimento. Então, esse cruzamento de agendas aí, ele é muito notório, não é? E você sabe que, lendo também o seu trabalho, eu me lembrei que a partir de 2015, 2012, mas a partir de 2015, todos os anos, a CNI tem ou fez uma agenda do judiciário. Ela já tinha uma agenda voltada para o legislativo, e ela faz uma agenda anual, né, do judiciário, onde ela destaca os processos e qual é o objetivo dela em cada processo junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, me parece também que aí tem também um movimento organizado, digamos assim, né, de um setor importante
do empresariado nacional e estrangeiro, depositando sobre o Supremo uma agenda, né, na qual ele tinha alguma dificuldade no plano do Legislativo e do Executivo antes de 2017. Né? E, então, se a gente cruzar essas duas coisas, eu acho que a gente tem aí perspectivas de pesquisa, de encontrar elementos, né, nas decisões que caminham na mesma perspectiva da sua pesquisa, nessa confirmação dessa agenda, né? Não, muito interessante. Eu não tinha conhecimento dessa agenda da CNI para o judiciário, não. Eu já vi a agenda legislativa que a CNI tem para o Congresso. Ela é um paralelo da agenda legislativa e ela tem, então, a agenda do judiciário, também desde 2016, em publicações regulares e anuais, né? Em que eu não sabia. E o fato de acontecer em 2016 é interessante, do ponto de vista acadêmico, né? Enfim, sou professor, pesquisador, eu sempre estou pensando do ponto de vista acadêmico, né? A gente tenta identificar o que é que acontece antes e o que é que acontece depois. Se foi a decisão do STF que aconteceu primeiro, ou se foi essa medida que foi incorporada na agenda judicial da CNI e depois foi incorporada pelo judiciário, né? Então, como as medidas de redução de direitos trabalhistas via judiciário apareceu primeiro num documento da CNI, isso é uma sinalização, então, de que esse documento influenciou de algum modo o STF, né? É uma sinalização, então, de que a partir daquele momento a CNI estava atuando de forma mais intensa junto ao STF para ter suas demandas incorporadas, né? Incorporadas. Então, é um indício de causalidade. A gente sempre vê como um indício de causalidade. Uma ação da CNI causando ou contribuindo para uma determinada ação do STF, né? E algo que está bastante na literatura é como os grandes grupos econômicos, incluindo a CNI, têm mais facilidade de mobilizar o direito do que movimentos sociais, do que entidades da classe trabalhadora, né? Isso aí já tem muita literatura sobre o assunto, de como o fato de ter mais recursos, mais facilidade de acesso aos magistrados, como para eles é uma atividade tão lucrativa, reduzir direitos, então eles investem muito nesse campo de atuação, né? E eu acho que a própria nomeação de ministros para o STF é algo que eles acompanham muito, né? Não tenho dúvida de que eles conseguiram barrar, nos últimos 15, 20 anos, ministros com perfil mais de garantir mais direitos trabalhistas. Eu não sei qual a sua opinião, Aymar, mas a minha impressão é que não entrou nenhum grande ministro defensor do direito do trabalho no STF. Não sei. Hoje, então, digamos, quem é oriunda, né, do direito do trabalho no STF é a ministra Rosa Weber, que nos temas de trabalho, por exemplo, tem conduzido votos importantes, mas muitos deles, ou na sua grande maioria, nos últimos julgamentos, vencidos, né? O que também eu acho que é uma outra temática interessante do ponto de vista analítico, do ponto de vista para você que faz uma atuação de pesquisa, enfim, e também dentro da linha do direito achado na rua, que também tem uma perspectiva epistemológica, de construção também de pesquisas, de certo modo, os votos vencidos também dimensionam, né, o debate, a perspectiva de possibilidades do tribunal, né? Quer dizer, o tribunal não tinha, sobretudo nas decisões em que não há uma decisão por unanimidade, né? Ele não tinha uma única escolha, quer dizer, a escolha da decisão também, de certo modo, é uma escolha, né? Ela faz parte, digamos assim, de uma escolha do colegiado por um caminho. Né? E isso também me parece um tema relevante, né? Isso. Então, a gente percebe que quando tem um voto minoritário, a gente às vezes acha que até a fundamentação do voto minoritário é melhor do que o voto do relator, de quem compôs a maioria, né?
é melhor do ponto de vista de mais adequado à Constituição, mais adequado com as normas trabalhistas existentes, né? E então eu acho que eu acho que a minha impressão, né? Tudo isso é hipótese de trabalho, né? Eu tenho uma visão de que a gente conhece muito como os movimentos sociais, ou melhor, para quem tem contato com o movimento social, a gente conhece um pouco como os movimentos sociais atuam no judiciário, mas a gente não conhece tanto como que o grande empresariado, né, ou pelo menos isso não está na literatura acadêmica, como o grande empresariado mobiliza o STF, né. Então, a minha impressão e uma hipótese de trabalho seria que eles admitem que um ou outro ministro tem um perfil mais vinculado a respeitar as normas de direito do trabalho, mas eles não admitem que isso se torne a maioria dentro do STF, né? Então, eles acompanham isso muito de perto para saber para que lado a maioria do STF vai e não vai, influenciando tanto no momento da nomeação, quanto no momento de eventuais mudadas de posição que o ministro ou outro pode ter, né, defendendo o fiel da balança. Então, isso me parece interessante também, né? Diga. E para nós irmos para os finalmente aqui do nosso encontro, infelizmente, nós não temos muito tempo hoje, já fica aí um convite para você, para a gente retomar. Você faz também, no início do seu trabalho, um paralelo com com a Suprema Corte Americana nos julgamentos dos anos 60, 70, né, em relação aos direitos civis, e digamos, que, de certo modo, né, influencia uma perspectiva de existência de um Supremo, de uma Corte Constitucional que atue de modo a favorecer esses direitos ou a efetividade desses direitos do ponto de vista de uma instituição, né, que tem esta finalidade. Agora, há autores como Laval, Dardot, que tratam do neoliberalismo como uma racionalidade, ou seja, como uma nova razão, né, de certo modo, coloca para o momento atual, né, uma perspectiva diferente, né, em que esses tribunais também assumem uma outra racionalidade para dar soluções e para apresentar essas soluções como as únicas possíveis para dentro daquele espaço. Como é que você vê em perspectiva futura? Quer dizer, a nossa Constituição, como nós tínhamos falado aqui, ela tem uma perspectiva em que a racionalidade neoliberal não cabe, né? Não cabe, ela não comporta uma racionalidade neoliberal sem esvaziamento ou sem uma mutação, digamos assim, da própria Constituição de 88. Como é que você enxerga uma perspectiva de mudança dessa agenda do Supremo e se você é otimista ou pessimista em relação a isso, ou em sendo um analista não é nem otimista e nem pessimista? Pergunta difícil, né? Então, já entrando um pouco nos comentários finais, nas considerações finais da nossa conversa, eu estou de acordo com você, Imar. Para quem acompanha a Suprema Corte dos Estados Unidos, para quem gosta, eu gosto de estudar os Estados Unidos e a sua Suprema Corte, né? Não é tanto o meu caso, mas para quem acompanha, há de se reconhecer que o melhor momento da Suprema Corte foi esse momento, então, de 1950 a 1980, lá nos Estados Unidos, né? Um momento, então, pré-neoliberalismo, né? Então, esse é o momento pela qual a Suprema Corte dos Estados Unidos é reconhecida mundialmente, enquanto uma instituição que implementa direitos, que assegura direitos para os mais vulneráveis, para quem mais precisa, contribuindo para uma sociedade melhor, né? Agora, com o advento do neoliberalismo a partir da década de 80,
tanto nos Estados Unidos quanto nos países da América Latina, isso prejudicou demais a qualidade de vida, o desenvolvimento humano em todos os países, né? Então, os países centrais também, Estados Unidos, Europa, decaíram na sua qualidade de vida nos momentos em que o neoliberalismo mais avançou, né? E então o neoliberalismo é um pouco incompatível com a lógica de sociedades justas, igualitárias, assim por diante, né? Nos períodos do governo do PT, né, a gente segurou um pouco o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo foi freado um pouco, né? E nesse momento, muitos empresariados lucraram, existia a CLT não foi incompatível com grandes lucros, muita gente enriqueceu, ao mesmo tempo, muitos empregos foram gerados, e o fato desses empregos terem direitos trabalhistas fez com que houvesse uma redução da desigualdade social, né? Então, vejam interessante, quando a gente conseguiu frear o neoliberalismo e fazer políticas mais adequadas com a Constituição de 1988, foi um período bom para o Brasil, de lucro para o empresariado, de crescimento econômico, de geração de empregos com direitos. E o fato de ter direitos faz com que essa renda fosse distribuída, né? Agora, então, para a gente retomar esse caminho, a gente precisa um pouco refluir, né, essa agenda neoliberal, né? Eu acho que a própria vida para o ministro do STF nos anos 2000 era mais fácil, viu, Eymar? Não tinha tanta confusão, não tinha tanta pressão, não tinha esses grupos de extrema-direita aí perturbando a vida, então, difundindo fake news. Então, acho que esse período foi um período bom, compatível com o que a Constituição defende. Agora, entrando no último tópico, né, em relação às perspectivas, a minha hipótese é que o STF mais reflete a sociedade do que outra coisa. Então, se a sociedade se afasta do neoliberalismo, o STF muda de agenda e muda um pouco o perfil da sua atuação. Então, se o empresariado brasileiro ver que o neoliberalismo não tem perspectiva do ponto de vista de construção de uma sociedade minimamente civilizada, e passa a defender pautas mínimas de desenvolvimento, e se as classes populares, movimentos sociais logram ganhar também apoio e força na sociedade, isso se reflete também no STF. Então, essa é a minha hipótese. Mas, como hipótese, pode estar sempre ser provada errada, e ainda mais como hipótese futura, é mais difícil ainda, né? Mas a ideia geral é que para o STF mudar, é necessário uma mudança na sociedade. Enquanto não ocorrer uma mudança na correlação de forças na sociedade, a atuação do STF não muda. É isso, Eymar. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela conversa, dar os parabéns pelo seu trabalho e estou à disposição para a gente continuar esse nosso diálogo em outros momentos. Um abraço. Eu que te agradeço, Caio, e de novo aqui, recomendando o livro do Caio, Supremo Tribunal Federal e o Neoliberalismo, editora Lumen Juris, um belíssimo trabalho de doutorado e traz muita luz para a gente, traz muita... também me desafiou, né, a pensar novas perspectivas aqui para essa... a partir da sua pesquisa. Então, muitíssimo obrigado. Nós agradecemos também a quem nos acompanha. E, João, até a próxima semana, em que nós estaremos com um novo convidado aqui, falando sobre o mundo do trabalho e direito achado na rua. Muito obrigado, Caio. Obrigado, tchau.